Muito se fala na liturgia sobre o jejum, a importância dele para o nosso crescimento espiritual e a importância dele para acolhermos também a grandeza do amor que Cristo quer nos dar, num coração que se abre para a conversão. Por isso nós queremos hoje aqui no Bênção da Manhã falar sobre o jejum, tanto na sua dimensão espiritual como transformador do nosso interior, mas também na dimensão da saúde e dos cuidados que a gente pode ter aí com a nossa alimentação, né, Dani? É isso mesmo, Padre Camilo. E, gente, olha, agora aquele momento para você prestar bastante atenção, porque ainda dá tempo, viu? Se você ainda até agora tentou jejuar, não deu certo, fraquejou, mas porque a gente não conhece. Para fazer um bom jejum, a gente precisa compreender bem. Esse é o momento, sabe por quê? Minha querida amiga nutricionista sabe tudo e vai explicar muito bem pra gente. Michele, bom dia. Bom dia, Dani. Você tá bem? Tô bem, e você? Bem, graças a Deus. Que bom que você veio, porque eu gosto quando você vem, porque você deixa tudo muito bem claro. Olha, gente, eu aprendo muito com a Michele, a gente sempre conversa, né, Michele, sobre isso, aprendo muito com ela e a gente vai percebendo esses resultados ao longo da vida, né? Sim, com vai fazendo certeza. efeito. A nutrição, ela interfere muito na nossa vida, ela pode nos ajudar muito. Maravilha. Michele, hoje o nosso tema é jejum. Conta para nós como a gente pode fazer um bom jejum. Todo mundo pode fazer? Então, algumas pessoas têm que tomar alguns cuidados, por exemplo, com hipoglicemia, né? Quem tem algum problema de saúde, com o uso de medicamentos. Então, isso exige alguns cuidados. É bom, primeiro, pedir até uma orientação médica ou do nutricionista para isso. E aí, então como que a gente pode fazer? Vamos supor, tem uma pessoa que não tenha contraindicação, né? Sim. E ela quer fazer um jejum para excluir algum alimento. Qual seria esse protocolo que você daria? Então, por exemplo, nos jejuns, sempre fazer pelo menos o café da manhã. Isso, até às 9 horas. Um café da manhã que contenha, por exemplo, uma fruta, um café ou um suco, um chá, né? Uma fonte de carboidrato e também uma proteína. Então vamos só pra gente aprender, porque eu tinha muita dificuldade no começo, confundia. Sim. Fonte de carboidrato, gente, um pãozinho, pode comer um pãozinho. De preferência um pão integral, porque ele vai ter uma digestão mais lenta e isso vai ajudar na saciedade. Olha, tá vendo o porquê do integral? Porque eles têm mais fibras, né? Então eles ajudam mais nessa digestão mais lenta e na saciedade. Então recomendo os pães integrais, torrada, pão integral, até mesmo uma granola, alimentos que tenham uma digestão um pouquinho mais lenta. Mais lenta, que isso faz o corpo trabalhar por mais tempo, né? Sim. E aí, a proteína? A proteína. O queijo é muito legal para o café da manhã, né? As Sim. pessoas... Existem outras proteínas, mas não combinam com o café da manhã. Por exemplo, frango. E o ovo? O ovo poderia também, seria muito bem-vindo. Ovo é ótimo, ovo né? mexido, ovo cozido, seria Nossa, ótimo. um ovo mexido num pãozinho desse. Isso. Ou um cozido, né? Junto com a fruta e o café. E o café. Joia. Isso daqui, então, até umas 9 horas da manhã. Até às 9 horas, Por que eu não posso ficar sem o café? Tem gente que fala assim, eu vou dormir, vou passar a manhã inteira sem comer, só com água, e aí eu só vou almoçar. Porque pode ser que ela tenha um mal-estar, porque são muitas horas. Se bem que assim, se ela for almoçar, fizer o jejum pela manhã e começar no almoço, ok. Aí ela começa no almoço e ela vai ter as outras refeições. Certo. Agora, se ela fizer o jejum, por exemplo, o jejum da igreja, que ela vai tirar uma refeição, então faça o café da manhã, faça o almoço ou o jantar. Então ela vai tirar uma refeição. O que eu não recomendo é que faça o jejum total. Desde cedo. O dia todo, porque aí ela pode ter um mal-estar, exatamente. Mas, por exemplo, se ela jantou, né? Ainda aqui dentro no café da manhã, se ela jantou, dormiu, aí ela acorda, toma água, porque tem muita gente assim. Eu tô dizendo, porque tem muita gente que fala assim, eu não consigo nem tomar café, né? Passo a manhã inteira já sem tomar café. Então eu vou fazer meu jejum pra igreja, dentro da quaresma, e aí só vou almoçar. Sim. Isso... Não, aí tudo bem, não tem problema. Agora, em alguns tipos de jejum que até a gente vai comentar, por exemplo, jejum de pão e água, jejum de líquido, se ela não tiver pelo menos uma refeição com um pouquinho mais de nutrientes, as chances dessa pessoa ter um mal-estar, ou se ela fizer isso por alguns dias seguidos, que tem pessoas que jejuam por um período, não só por um dia, a chance de ter mal-estar é maior. Então, pelo menos faça uma refeição um pouco mais completa e balanceada. No caso dos tipos de jejum, né, que são mais comuns nessa época, a gente recomenda pelo menos que você faça um café da manhã até às 9 horas, um café mais completo, e depois você escolhe o seu tipo de jejum. Se vai ser pão e água, se vai ser líquido, se vai ser o jejum total, né? E é muito importante essa questão de
antes de sair fazendo um jejum, por exemplo, eu vou ficar um dia inteiro sem comer, avaliar se você tem uma condição física e metabólica para isso. Se você usa medicamentos muito fortes, se você já fez hipoglicemia, se você tem algum problema em relação à sua alimentação, cuidado. Até mesmo estado nutricional, pessoas muito magras, ou que, por exemplo, agora que a gente teve o Covid, pessoas que saíram recentemente de um problema de imunidade, cuidado com jejuns muito restritos. O que não pode radicalizar, né? É porque o exagero, a gente está falando da saúde no final das contas, exatamente. Né? O que é para ser um propósito muito bom. Para a gente atingir, exatamente. Né? E na verdade aí começa a dar outro problema, né? Falando então do outro jejum, dá outros problemas, né? A pessoa não fica legal da cabeça, Sim. A pessoa começa a ficar não entendendo a situação. É verdade. O jejum do pão e água, explica para nós. Então, o que a gente recomenda? Faça um café da manhã, como a gente exemplificou, até às 9. Tá. E depois, durante o dia, você vai fazer o jejum de pão e água. Então, assim, basicamente é se hidratar muito bem. E nos momentos que você faria uma refeição ou que sentir fome, você ingere o pão. Esse pão, ele não pode ter complemento, por exemplo, manteiga, frios, é só o pão puro. E a gente recomenda os pães integrais também, ou até mesmo o pão sírio, tá? Porque eles vão ter uma digestão um pouquinho mais lenta e vão dar um pouco mais de saciedade. Michele, aí não tem nada de nutrientes, ou tem? Não. Vamos ser sinceros. Não, assim, vai te dar energia apenas, né? Então, agora, em termos de valor nutricional mais completo, não. Nada, né? Não. E aí também, é isso que a Michele está explicando, gente, para a gente entender até que ponto a gente pode fazer um jejum que a gente não prejudique o nosso corpo e a nossa condição, né, de vida, a nossa saúde, né, Michele? Você sabe que ontem mesmo eu atendi uma pessoa que ela me falou que ela está muito acostumada a fazer jejum. E o que nós comentamos que eu acho muito importante é sobre como quebrar o jejum. E aí? É verdade, a volta, né? Não é, porque, por exemplo, se você faz o jejum de um dia, é uma coisa. Agora, esses jejuns que você determina um período, uma semana, 10 dias, tem gente que faz jejum de 20, 30 dias, escolhe um tipo e faz. Certo. Por exemplo, eu vou fazer jejum de carne vermelha. É que o pessoal que a gente tem, costuma bastante ouvir nos 40 dias de não comer carne. Isso. O mais importante, dependendo, quanto mais restrito for o seu jejum, é muito importante que você pense como você vai quebrar. Por exemplo, passou um grande período fazendo um jejum total. Tem pessoas que conseguem, que já estão tão evoluídas no jejum que passam alguns dias em jejum basicamente de água. E quando volta, não quebrar o jejum com um doce. Não quebrar o jejum com um alimento muito gorduroso, porque o seu organismo, nesse processo de jejum, ele faz uma desintoxicação completa mesmo. Você está basicamente só se hidratando. Por exemplo, uma dieta líquida, ele vai fazer uma limpeza grande ali. E se você ingerir um alimento muito gorduroso ou um alimento muito doce, você vai ter uma sobrecarga para o seu fígado, para o seu pâncreas, para o seu rim, que o seu corpo vai sentir. A chance de ter um mal-estar e de parar no hospital é grande. Né? Olha isso, no caso sério. dessa minha paciente, aconteceu isso. Ela quebrou o jejum com um doce, ela se sentiu muito mal, acabou indo parar no hospital. E aí pensa que o jejum que fez mal. E na verdade foi o alimento que ingeriu. A quebra do jejum. Foi a forma. Então, sugiro que a quebra do jejum seja feita primeiro, quanto mais restrito, se for esse jejum de 24 horas, quebra primeiro com um líquido, por exemplo, um suco, um suco de maçã, um chá, um suco de melancia, algo assim. Um suco suave. Verde. Aí depois você vem para os vegetais, um franguinho desfiado, um arroz branco, mas tudo combinado, entendeu? Para que você não tenha um choque metabólico que possa te trazer mal-estar. Interessante isso. Muito interessante, porque a gente não conhece o nosso corpo, né? Já vai, coloca arroz, feijão, coloca bastante comida, né? Ali você falou da dieta líquida. Como funciona? Então, o jejum líquido, ele vai também se basear primeiro no café da manhã até as 9 e depois somente líquidos. E aí, o que é bacana? Você pode tomar chás, um suco de frutas só totalmente líquido, não pode ter pedaços. E você pode também fazer os caldos. Então, faz um caldo de legumes e pega somente a parte líquida, liquidifica e pega somente o líquido. E aí você toma isso no almoço e no jantar. É importante falar que nenhuma dieta líquida é completa.
Então, Ótimo, o valor bom falar. nutricional das dietas líquidas, né, Não atinge. Não atinge. Então, eu não recomendo que faça isso por um período muito prolongado, porque senão vai ter deficiências nutricionais, entendeu? Fazer isso 2, 3 dias, ok. Depois você retoma uma alimentação equilibrada. Até porque não tem muita ingestão de proteína, né? Então, mesmo que a No caso, pessoa tem bata leite, a mas proteína junto, ela não consegue atingir um total dos outros nutrientes, assim. Ela vai ter deficiências. Michele, a gente estava falando da ingestão de carne, né? Quando a pessoa ela jejua esses 40 dias, por exemplo, com carne, aí de repente ela volta, né? Vamos supor, ela já tem o hábito de comer carne ali na vida. Sim. Aí ela para os 40 dias da quaresma. Aí no 41º, ela já vai e capricha num almoço com bastante carne. O que acontece no corpo? É o mesmo choque que eu comentei agora há pouco. A carne vermelha, ela tem uma digestão bem mais difícil. A gente repara simplesmente assim, por exemplo, a gente não come carne vermelha todos os dias. Aí chega no domingo tem aquele churrasco. A gente nota que a digestão é mais lenta, o intestino fica um pouquinho mais lento, a gente retém mais líquido, porque é bem mais difícil para o nosso corpo digerir. E quando essa pessoa ela tá em alguns dias, 40 dias sem comer carne, tá com uma digestão tudo ali, bonitinho, excelente, né? Automaticamente, às vezes, resolve se cuidar um pouco mais, tira às vezes um doce, uma bebida alcoólica e quando volta... Ai, meu Deus, o corpo sofre, né? Aí é perigoso, porque é tudo de uma vez. Então, provavelmente essa pessoa vai ter, sabe aquele mal-estar? A gente fala que até parece uma ressaca, porque ela vai sentir dor de cabeça, ela vai sentir um pouco de náusea, ela vai falar assim, atacou meu fígado. Porque Michele, é exatamente o que vai acontecer. Eu tô vendo aqui outros alimentos que você trouxe também. Esses tem fruta, tem um iogurte com aveia, Então, é um lanchinho? em alguns tipos de jejum, por exemplo, no jejum da igreja, que a gente falou do café da manhã, a pessoa vai tirar uma refeição. Por exemplo, eu vou fazer o jejum da igreja até, né, a Semana Santa, o dia certo, e eu vou tirar uma refeição, supondo que ela tire o jantar. Tá? Faz o café da manhã, faz o lanche intermediário, o almoço e depois pelo menos outro lanchinho. E eu sempre sugiro combinar. Eu falo que o menos é mais, né? Então, para os lanches intermediários, consuma uma fruta. Escolha uma fruta da safra. Isso é tão fácil, não é caro e é super nutritivo. Anti-inflamatório. A gente fala tanto hoje essa palavra, né? Para evitar as doenças. Então, combina uma proteína. Pode ser o iogurte, pode até ser um queijinho branco. Se você for consumir o iogurte, colocar uma aveia e uma frutinha. E variando essa fruta. Se você está fazendo um jejum por um período maior, não consuma sempre as mesmas frutas. Lembra que você está precisando de uma carga nutricional um pouco maior. Então, vai variando essas frutas e até mesmo as proteínas. Bom, o importante é variar. Aqui eu estou vendo também alguns alimentos, alguns ingredientes também que podem substituir. Isso daqui é muito importante porque quando a gente fala do prato saudável, que até a gente já comentou várias vezes, né? Então, se você está jejuando, você já tem tendência a ter uma redução nutricional. Mais do que nunca é importante que, se você estiver fazendo o almoço ou mesmo o caldo, se for a dieta líquida ou o jantar, capricha na variedade dos legumes e das verduras. Cor, tipo, porque você está fazendo uma exclusão da sua alimentação. Então, o que você estiver comendo tem que ter um valor nutricional interessante. Não esqueça da proteína. Se você está consumindo só no café da manhã, coloca uma proteína. Na dieta líquida, eu não falei isso, mas você pode fazer uns sucos, por exemplo, com a cenoura, com a beterraba, porque vai continuar sendo líquido. A couve, né? E aí você bate esse suco e você vai estar ingerindo mais nutrientes além da fruta apenas. Perfeito. É bem interessante. Perfeito. Eu acho que a gente conhecendo bem, Michele, do jeito que você explica assim, fica mais fácil, né? Porque senão o que deixa a gente perdido no jejum e não ajuda o corpo a ficar melhor, porque a gente entende que para o corpo ficar melhor a gente precisa comer e fazer saciá-lo, né? De uma maneira errada. E a gente precisa aprender, né, gente? Como faz isso. Michele, muito obrigada por hoje. Eu que agradeço. Sempre muito bom quando você vem, viu? A gente aprende bastante, né, gente? Padre Camilo, quando a gente aprende a viver, é claro que a gente vive melhor, né? Com certeza. E dentro deste tempo quaresmal, a igreja sempre nos motiva a viver o jejum
como uma atitude para transformar o nosso interior, né? Quando eu escolho me privar de um alimento que eu poderia ter, mas eu faço a opção de não comê-lo, que eu possa ser educado, então, para a grandeza da partilha. Todo jejum é sagrado se aquilo que eu me privo, me abstenho, ele se torna pão na mesa vazia. É essa grande transformação que o jejum quaresmal tem que provocar no nosso coração. Fazer com que eu me privando de algo, eu possa transformar isso num dom de amor para o pobre, para o necessitado. E é aquela grande verdade, se eu sou capaz, né, de dizer não a alguns dos desejos do meu corpo, eu também sou capaz de transformar aquilo que é a opção fundamental de minha alma, né? A grande transformação espiritual. Crescer na fome de Deus, crescer na fome do amor, crescer na fome de vida. Que a gente possa então continuar vivendo esse jejum bonito que nos santifica, mas que ao mesmo tempo também nos educa para a caridade.